Muito boa noite. Estamos aqui iniciando mais um Pense Brasil Nordeste, aqui na TV GGN, né? Um olhar sobre o Brasil a partir de fatos, de pessoas, de personalidades advindas dessa região do Brasil, dessa parte do Brasil, conhecida como região Nordeste. E hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Ciro Darlan, que além de juiz de segundo grau do Tribunal de Justiça do Rio, é mestre em saúde pública, justiça e direitos humanos. É pós-graduado em Direito da Comunicação Social na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. É diretor e editor do jornal Tribuna da Imprensa Livre, membro da Associação Juízes para a Democracia, que tem um trabalho excepcional, eu sou testemunha disso, não só eu, mas o Brasil inteiro. Ele é também, o doutor Ciro Darlan é conselheiro efetivo da Associação Brasileira de Imprensa, também conselheiro do Clube de Regatas Flamengo, que é o clube do meu filho, não é o meu, e também, em função das boas práticas profissionais, recebeu em 2019 o prêmio em defesa da liberdade de imprensa, movimento sindical e terceiro setor, que é uma parceria do jornal Tribuna da Imprensa Livre com a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Dr. Ciro Darlan nasceu em Cajazeiras, aqui no Alto Sertão da Paraíba, perto da fronteira, da divisa, com o Ceará, mas desde pequeno se deslocou ao Rio, e é essa história, né, a partir dessa história que nós vamos aqui conversar com o desembargador Ciro Darlan. Eu queria começar, desembargador, primeiro lhe agradecendo, evidentemente, a cortesia de nos brindar aqui, né, com uma entrevista, com uma conversa, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória, sua família, quando é que o senhor saiu de Cajazeiras, lá no Mojingo, interior da Paraíba, e qual foi o momento, né, nessa sua viagem de vida, que o senhor percebeu que podia se tornar um magistrado, um desembargador, coisa que não é muito natural nesse Brasil de classes sociais tão afastadas, né, de um profundo fosso social. Muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, governador Ricardo Coutinho. Eu que agradeço essa honra de trocar essas palavras aqui com o senhor, que foi um dos políticos mais importantes dos últimos tempos da Paraíba, que implantou na Paraíba um socialismo nordestino, à nossa moda, desenvolvendo o interior, desenvolvendo a educação, a saúde, os programas sociais. Eu não o conhecia pessoalmente, mas como paraibano acompanhei muito a sua administração e tornei-me seu fã. É um prazer estar aqui conhecendo pessoalmente, ainda que através dessa videoconversa, mas não faltará a ocasião de apertar a sua mão e felicitá-lo pelo homem público, o homem político que o senhor é para o nosso povo. Eu queria iniciar dizendo e aproveitando uma frase preconceituosa e infeliz do atual presidente da República, quando se referiu ao nosso Nordeste, dizendo que da Bahia para cima é tudo Paraíba. Na verdade, quando ele disse isso, ele quis menosprezar o povo nordestino, como ele não tem o reconhecimento do povo nordestino, onde ele teve uma pífia votação de todo o país. Mas eu sempre procuro tirar das coisas ruins alguma coisa boa. Eu queria aproveitar essa provocação negativista e preconceituosa e sugerir que nós, do Nordeste, não numa ação separatista, mas numa ação organizada, nos transformássemos numa união dos estados socialistas
da Paraíba. Da Paraíba. Ou seja, todos os estados do Nordeste unidos, porque nós temos características diferentes, porque nós conhecemos a seca, nós conhecemos a sede, nós conhecemos a fome. Então, nós construímos a nossa civilização, o nosso desenvolvimento, que hoje o Nordeste é um setor do nosso país com muito desenvolvimento e com muitas riquezas, mas nós desenvolvemos em cima de muito sofrimento, de muita resistência, né? Foi de lá do Nordeste que surgiu a primeira resistência, que historicamente tida como de malfeitores, mas a história dos cangaceiros foi uma história de resistência à exploração da riqueza, à exploração dos fazendeiros ricos que oprimiam os pobres. Então, era uma espécie de Robin Hood que tomou conta do Nordeste. Foi lá que foram defendidas as fronteiras do Brasil contra franceses, contra holandeses, contra invasores. Nós temos histórias Zumbi de Palmares. Então, nós temos histórias de heroísmo no Nordeste que faz com que nós tenhamos uma característica, uma cultura diferenciada. E essa união dos estados nordestinos faria muito bem ao Brasil como um todo. Como disse, não é um pensamento separatista, é um pensamento de valorização e desenvolvimento da região do Nordeste. E o senhor foi muito importante nisso, porque hoje nós não temos mais tantos migrantes como tínhamos na nossa época. Na minha época, dos anos 50, fugindo da fome, fugindo da falta de emprego, fugindo da violência, a minha mãe pegou os 4 filhos e mudou heroicamente com 4 filhos homens para o Rio de Janeiro. A minha mãe é uma personagem heróica nessa história, assim como a minha tia, porque como eu não tive pai, não conheci o meu pai biológico, o meu pai de registro, a minha mãe se transformou no meu pai, na minha mãe, e a minha tia na minha mãe e no meu pai. Minha tia ainda vive hoje com Alzheimer, aos 95 anos, e minha mãe já está lá no céu. Mas foi graças a essas 2 mulheres nordestinas. Mulher nordestina é a mulher diferenciada, né? As pessoas cantam na nossa cultura, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, é porque as nossas mulheres elas têm a força e o matriarcado de comando, de decisão e de liderança, né? E eu aprendi isso com a minha mãe e com a minha tia, que trabalhou costurando a vida toda, depois se transformou em funcionária dos Correios e assim ela construiu a educação dos 4 filhos aqui no Rio de Janeiro. Nessa jornada, teve um período, Ricardo, que as nossas finanças não eram suficientes para sustentar os 4 filhos. Então, a minha mãe me internou num instituto de adolescentes, que era conhecido antigamente, os mais antigos se lembram, como SAM, Serviço de Assistência aos Menores, que depois se transformou em FUNABEM, CBIA, e hoje está extinto. Hoje eles se estadualizaram, não é mais um ente federal. Mas eu tive durante um ano com meu irmão mais novo, Tigard Grey, internado nessa instituição para menores abandonados. Eu não era um menor abandonado, mas eu era uma criança com carências de alimentação, não de afeto. Afeto nunca me faltou. Minha mãe sempre esteve presente e minha tia também. Depois de passar um ano ali, aconteceu um milagre na minha vida, né? Eu que sou um homem religioso, acredito muito no meu Padim Padeciço, eu já sabia ajudar missa em latim desde os 7 anos de idade. Então, quando saí dessa escola da FUNABEM, eu fui para a igreja do Leblon, igreja de Santa Mônica, no Leblon, dos padres agustinianos, e me ofereci para ajudar a missa durante as férias.
Lá os frades, né, que eram 24 frades espanhóis, agostinianos, eles gostaram tanto de mim que me ofereceram uma bolsa do Colégio Santo Agostinho, colégio da elite do Rio de Janeiro, um dos colégios mais caros, um dos colégios de gente rica. E eu tive essa graça de ser agraciado com uma bolsa num dos colégios mais importantes. Então, eu costumo dizer, Ricardo, que, embora eu não tenha conhecido meu pai, eu ganhei, assim, na vida, 24 pais, que foram esses frades, que me adotaram, que me acolheram e que me ofereceram uma educação de qualidade. Depois de concluir a admissão, naquela época, era a atual quinta série, eu me deu vontade de ser padre. E eu fui estudar num seminário em São Paulo, em Ribeirão Preto, onde eu cursei o ginásio, lá durante 4 anos. E tive uma formação ética, religiosa, da melhor qualidade. Devo muito à Igreja Católica, devo muito à Ordem Agostiniana. Mas pelo 4º ano, né, pelo 4º ano de seminário, o orientador religioso disse: olha, a tua vocação é todas menos essa. Porque todas as férias eu arrumava um jeitinho de estender as férias para brincar o carnaval no Rio de Janeiro. Então, eles perceberam que a minha vocação era mais mundana do que religiosa. Voltei para o Rio, fui trabalhar no próprio Colégio Santo Agostinho, como inspetor de aluno, fui bedel. Tem até uma música muito bonita que diz assim: já fui bedel, agora sou juiz. Agora eu era um rei, já fui bedel, agora sou juiz. Mais ou menos assim, não tenho muita... Então, é uma letra que diz muito com a minha história. Bom, fiz faculdade de Direito na antiga UEG, no histórico casarão do Catete, né? Me formei lá em 1976, comecei a fazer advocacia, até que um antigo professor de Direito Civil encontrou-me no fórum e disse assim: faça o concurso para juiz. Falei: doutor Manes, professor Manes, eu não me sinto preparado para isso. Eu já cheguei ao máximo que eu posso chegar. Eu sou um advogado, sou um homem formado, já estou constituindo família, estude e faça o concurso. Eu obedeci essa ordem, fiz o concurso, e olhe, Ricardo, num concurso que pessoas fazem 5, 6, 7 concursos, eu passei no primeiro. Não fui o meu primeiro colocado, naturalmente, fui o 60º colocado, mas o que importa é num quadro de 1.400 disputantes eu estar lá dentro. Então, eu fui para o interior do estado, fui juiz em Silva Jardim, recebi lá a minha primeira representação. A primeira representação a gente nunca esquece, porque eu recebi a ordem do tribunal de fazer um despejo de 60 poceiros que haviam invadido uma fazenda em Silva Jardim. Silva Jardim é um dos maiores municípios do Rio de Janeiro, mas que nos anos 40 ele sofreu muito com uma peste que deu lá e devastou a plantação, devastou o gado. E então ele ficou um município abandonado e, consequentemente, foi invadido por vários poceiros. Essa senhora, que era a proprietária, ela entrou com uma ação de posse e o tribunal mandou reaver a posse para ela. Eu, então, chamei os 60 poceiros, falei assim: quanto tempo vocês precisam para sair? E disseram 30 dias. Então, tá bom, 30 dias. Ora, os advogados dessa senhora fizeram a primeira representação dizendo ao tribunal que eu não estava cumprindo a ordem deles. Eu estava cumprindo, mas em vez de botar polícia, armas, violência contra os poceiros, eu agi como um magistrado, com bom senso. E eles saíram no prazo de 30 dias, mas essa foi a minha primeira representação.
Primeira, Ricardo, de 52, porque eu colecionei 52 representações na minha história de magistrado, mais 8 no Conselho Nacional de Magistratura. Porque tem uma outra música, Ricardo, que me marca muito, que eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Geraldo André. Então eu estou aí para ser aquele sertanejo do lugar de onde eu nasci. Então, nas minhas veias corre esse sangue de sertanejo que busca justiça. E como juiz, como eu recebi essa dádiva de exercer o poder judiciário, eu não posso exercê-lo em meu proveito, eu tenho que exercer em favor dos menos favorecidos. Então, essa é a minha filosofia. E com isso eu tenho angariado muitos adversários, muitos descontentes, porque o nosso poder judiciário, Ricardo, é um poder elitista, é um poder branco, um poder macho. Agora as mulheres estão penetrando, agora as mulheres estão ganhando seu espaço no poder judiciário. Mas não faz 30 anos que a primeira mulher entrou no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Faz 40 que a primeira mulher entrou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, é um tribunal machista, um tribunal branco, europeu, conservador e preconceituoso. Se não fosse preconceituoso, nós não estaríamos com 70% de negros atrás das grades. Porque quem coloca os negros, os cidadãos, os pobres atrás das grades, são os juízes. Só com um mandado de prisão assinado por um juiz, alguém pode ser preso. Então, essa tem sido, assim, em resumo, a minha história, uma história de coerência, uma história que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi em Cajazeiras, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, a cidade do Padre Rolim, né? A cidade que conheceu e ainda conhece as dificuldades da sede, da fome, da seca, dessa pandemia que eu tenho acompanhado, quantas famílias estão morrendo lá no interior da Paraíba, né? Não como aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo, mas muitas pessoas dando a vida por falta dos cuidados necessários. Agora, nesse meu percurso, o meu espaço de vivência que eu mais me orgulho foi ser juiz da infância e da juventude. Ontem, essa semana, no dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 31 anos de publicação. E ainda não saiu do papel. Ricardo, você que foi um administrador, e você voltará a ser, você tem que assumir este compromisso, que foi um compromisso do grande Leonel Brizola, de plantar a educação e o respeito aos direitos da criança no Brasil. Há 31 anos, se a gente estivesse efetivando o Estatuto, o que diz o Estatuto? Nenhuma criança fora da escola, nenhuma criança sofrendo violência, nenhuma criança sem alimentação, sem saúde, sem respeito, sem dignidade. Nenhuma criança pode ser explorada sexualmente, pode ser vítima de violência física. Se nós estivéssemos efetivando há 31 anos, nós já seríamos uma outra sociedade. Hoje o Brasil seria outro país. Não estaríamos hoje construindo mais prisões. Eu concordo inteiramente com o senhor. Inclusive, eu sempre digo que se o Brasil não tivesse perdido, né, ou tivesse prestado atenção no grande chamamento que Leonel Brizola fez na década de 80, com os CIEPs, com escola diferenciada, de turno integral, nós não teríamos uma geração que depois levou o país a assassinar 60 mil pessoas por ano.
Isso é mais do que a guerra do Vietnã, do ponto de vista dos Estados Unidos, que perdeu em 10 anos de guerra. Ou seja, é um massacre, né? É um massacre. E a base toda está aí na infância. Né? E eu acompanhei, Ricardo, o trabalho do governador Leonel Brizola. Eu era juiz da infância e tinha excelentes relações com ele. Com ele e com a dona Neuza, que era uma mulher fantástica. Então, eu fui a muitos CIEPs. Você chegar no CIEP, ver aquelas crianças todas com uniforme dado pelo governo, com material dado pelo governo, estudando durante 8 horas por dia. Estudava a parte da manhã, na parte da tarde voltava para praticar natação na piscina, tinha dentista, tinha médico, tinha todas as atividades que os nossos filhos, Ricardo, que nós temos condições, nós damos. Nós damos, porque nossos filhos têm meio período de colégio, no outro período tem balé, tem piano, tem natação, tem judô, tem aula de inglês, tem tudo. Então, isso é que todas, não é só a de classe média e classe rica, todas as crianças têm o direito desse ensino integral. Né? E aí, depois, por questões políticas, todo o sistema de CIEPs foi destruído. Hoje, os CIEPs estão abandonados, porque é uma estrutura muito grande, né, feita pelo nosso querido Oscar Niemeyer, uma estrutura muito grande para ser ocupada não só com aulas. E hoje voltou aquela burocracia de 3 horas e meia de aula num turno, no outro turno, no outro turno, e o resto é ociosidade. E criança na ociosidade tem energia. Vai fazer o quê? Ou brinca onde tem lazer, ou vai esperar outra forma de sobrevivência. Desembargador, eu vou voltar um pouco à questão do judiciário, que o senhor, de certa forma, tão bem conceituou as origens do nosso poder judiciário. Eu queria te perguntar se o senhor já se viu sendo vítima, eu vou chamar de tirania, né, de setores do próprio judiciário. Bom, com certeza. Para você ver, o meu histórico é de 52 representações. Representações são tentativas de punição. Sim, claro. Por aquilo que eles chamam de procedimento errado. Eu tive 2 ações de remoção compulsória. Queriam me tirar da vara da infância e da juventude obrigatoriamente. Eu ganhei no órgão especial por 1 voto de diferença. 1 voto. Se esse voto tivesse sido contrário, eu teria sido guindado da vara da infância e da juventude há mais tempo, onde eu fiquei por 15 anos. Mas essa perseguição, ela é natural entre aspas, Ricardo, porque eu sou um peixe fora d'água. Aquele aquário ali, ele é ocupado por filhos de desembargadores, filhos de juízes, apadrinhados, filhos de procuradores, de promotores de justiça. Então, chega lá um Paraíba do sertão nordestino, negro, ou quase negro, índio, e penetra neste campo, e ainda com o pensamento que eu tenho, eu não sou bem-vindo. Então, todas as formas de tentativas de exclusão, eu tive tentativa de me retirar da vara onde eu sou o juiz natural, onde eu conquistei por concurso público. E agora, ainda tem um processo no CNJ, ainda tem, apesar da decisão do ministro Fachin, dizendo que todas as provas são fraudadas pelos mesmos motivos, tem uma ação do CNJ para me aposentar compulsoriamente. Então, veja que essa perseguição, ela é permanente, ela não tem fim, e nem terá fim. Eu devo me aposentar compulsoriamente daqui a uns 3 anos, aí sim, por força da lei, aos 75, mas eles querem abreviar isso, eles não me aguentam ali dentro. Né? Eu sou um
um calo no sapato desse sistema, né? Que é um sistema que não tem as características que eu tenho. E depois tem uma outra coisa, Ricardo, eu não mando recado, eu digo na frente, né? Eu não faço fofoca, eu escrevo e mostro, né? Eu mato a cobra e mostro o pau, como é costume nosso de nordestino. Não tem frouxo lá, não tem frouxo. Então, isso incomoda porque eu prefiro dizer, por exemplo, eles inventaram uma coisa, entre tantas, que é pagar bolsa de estudo de R$ 5.000 por cada filho de juiz. Então, se você tem 3 filhos, você ganha mais R$ 15.000. E eu me revoltei contra isso. Eu falei assim, vem cá, o trabalhador que ganha salário mínimo, o patrão não paga bolsa de estudo para ele. Ele tem que pagar o estudo do menino com o salário mínimo dele. Nós que ganhamos um subsídio, um dos maiores da República, pelo menos na lei, deve ser o maior, porque é o teto do presidente da República, e ainda vamos ter esse penduricalho de receber. Eles ficaram zangados comigo, porque eu dei publicidade a isso. E o que eles fizeram? Eu era coordenador, um único cargo que eu ocupei em toda a administração nos meus 40 anos de magistrado. Eles me elegeram, me escolheram coordenador das varas da infância e da juventude. E eu estava nessa coordenação há 3 meses. Foi só eu manifestar esse meu descontentamento por isso e o presidente mandou um e-mail dizendo que eu estava demitido. Tá bom. Quando o senhor me convidou, o senhor veio no meu gabinete e convidou pessoalmente. Agora me manda um e-mail. Tá bom, o dono do cargo é você. Eu estava muito feliz com o trabalho que estava desenvolvendo, mas a escolha é sua. Então, é assim que eles tratam. E depois, o Ricardo, eu tenho muitos motivos para ter orgulho. Em 2004, esteve aqui no Brasil um conselheiro das Nações Unidas, chamado Juan Petit, uruguaio. Ele veio aqui por causa de umas denúncias que tinham chegado na ONU e eles queriam conhecer o judiciário brasileiro. Ele foi visitar a primeira vara da infância e da juventude. E no relatório, tá aí, você bota no Google, você vai ver, relatório da ONU, comissário Juan Petit. Ele escreveu que a vara da infância e da juventude é um modelo a ser copiado por todos os juizados do Brasil. Isso dá uma ciumeira, isso dá uma inveja que não tem tamanho. E eu nem conheço o Juan Petit. Ele foi lá, eu recebi, mostrei o que a gente estava fazendo, e ele falou isso, que devia ser copiado por todos os tribunais do Brasil. E aí, rapaz, eles não engolem isso, eles não admitem isso. Desembargador, nessa última década, de 2013, eu vou adiantar um ano, porque, de certa forma, o Brasil não fecha esse período antes de 2022, mas se a gente observar de 2013 a 2022, é uma década em que o Brasil sentiu muito fortemente o fenômeno do lavajatismo, né? Eu queria saber como é que o senhor analisa o papel desse movimento advindo de procuradores, né? Se tornou mais famoso o pessoal de Curitiba, mas isso está espalhado aí pelo Brasil inteiro, procuradores e alguns juízes, na minha visão, na luta pelo controle do judiciário, na criminalização da política, na economia, porque tiveram um papel fundamental nessa situação que o Brasil, infelizmente, hoje se encontra, no desmonte da institucionalidade, enfim, na vida no Brasil. Como é que o senhor analisa essa última década e o papel, né, do sistema, de parte desse sistema judiciário, hoje amplamente conhecido como lavajatismo?
Ricardo, o conceito de guerra mudou muito do mundo. Hoje a guerra não se faz mais com bomba atômica. Hoje a guerra se faz a guerra cibernética, a guerra dos fake news, a guerra da mentira. Você vê, o presidente dos Estados Unidos foi eleito em cima de fake news, em cima de mentira, o presidente Trump. O presidente aqui do Brasil, idem. E quem comanda o espetáculo é o dono da internet. O dono da informação é o Império Norte-Americano. E ele faz esse tipo de guerra da forma que mais lhe convém. O que está acontecendo hoje com Cuba? O que está sendo hoje com Cuba é uma guerra. É uma guerra de manipulação, de fake news, de invenção de rebelião, aproveitando uma fragilidade momentânea da sociedade cubana para intervir mais uma vez em estados autônomos, independentes, que têm o seu povo, que têm a sua Constituição, como é o caso de Cuba. O que aconteceu aqui no Brasil, no período em que estava tendo um crescimento das políticas populares, das políticas democráticas, do aperfeiçoamento da democracia, e as alianças que o Brasil, como potência econômica, estava fazendo nos BRICS, fundando um banco internacional, ajudando os países pobres a desenvolver, como o caso de Cuba, o caso de Venezuela, o caso da África. O Brasil estava assumindo o seu papel de potência mundial. E isso é um risco, é um perigo para o Império. O Império não pode ser ameaçado. Eles têm que reinar absoluto. Então, eles treinaram pessoas do judiciário. Isso está lá num documento chamado Documento de Washington. Esse documento precede o lavajatismo. E nesse documento estava escrito que algumas autoridades do Ministério Público e do Judiciário fariam cursos com a CIA dos Estados Unidos. Isso não é segredo. Isso está escrito. Esse consórcio de Washington, isso foi escrito. E eles foram para lá. E eles voltaram para cumprir o papel de interventores estrangeiros do Brasil. Essa ação do lavajatismo é uma ação de lesa pátria. É uma ação contra os interesses nacionais. Eu não sei por que esses caras não estão respondendo por esses crimes de lesa pátria. Né? E você vê um juiz que fez todo o contrário do que diz a nossa Constituição, do que diz a nossa legislação. Ele usava o Código Penal próprio, que ele chamava de Código Penal russo, não da Rússia, mas o Código Penal russo, porque ele tem o apelido de russo. Ele tem o apelido de russo, então o Código Penal era dele. E ele aplicava contra o inimigo. Não era em cima dos fatos. E eu estou dizendo isso agora com a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Porque depois de tanto sofrimento como eu tive, como você está tendo, por causa de ações dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição e disse que ele era incompetente, suspeito, né, e malandro. O que o Lula dizia desde o primeiro momento. E o que nós dizemos dos nossos detratores desde o primeiro momento. Mas só que nós somos réus e nossa palavra não tem credibilidade, mas a do Supremo Tribunal Federal tem. E o Supremo Tribunal Federal é a última palavra em interpretação. E foi o que o Supremo fez. E vai fazer no seu caso, fez no meu caso, fez no caso do Lula. Né? Então, eu acredito que nem tudo está perdido no Poder Judiciário, porque nós temos um Supremo Tribunal Federal, ainda que com sua
mistura de pensamentos liberais, não liberais, conservadores ou não, ainda um tribunal independente e um tribunal que faz justiça, né? Graças a ele, nós estamos assistindo o retorno da democracia, que só vai surgir mesmo em 2022, mas até lá nós temos que continuar resistindo, porque a CIA não abre mão disso, né? Conseguiu a destruição do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é só um juiz e esses procuradores, não. Nós tivemos uma foto aqui no Rio de Janeiro, histórica, eu tenho essa foto guardada, de 200 juízes de toga apoiando Moro. 200 juízes. Nós somos 800. 200 juízes vestiram a toga e tiraram uma foto apoiando Moro. Ou seja, rendeu frutos podres essa árvore de Curitiba. Essa árvore de Curitiba rendeu frutos podres dentro do Judiciário, dentro do Ministério Público. O Ministério Público aqui de Resende montou uma farsa com um criminoso para dizer que eu tinha recebido 50 mil reais para conceder a um paciente o direito que está na lei, que não concedi nada que não tivesse na lei. A substituição da prisão por medidas cautelares. E o Ministério Público não foi ninguém, não. Foi o Ministério Público do Rio de Janeiro, que se mancomunou com esse criminoso e com um delegado federal para atribuir a mim esse crime, essa calúnia, que felizmente foi recolocado nos trilhos pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Então, aquela instituição que a sociedade brasileira tinha como a mais sagrada, que era o judiciário, que era o último suspiro dos injustiçados, tanto assim que está lá na Sagrada Escritura: bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque eles serão consolados. Isso é uma das bem-aventuranças. Tanto assim, tanto o reconhecimento da importância da justiça para o ser humano. Mas, infelizmente, e as pesquisas de opinião pública confirmam isso, infelizmente, o povo está olhando para o judiciário com muita desconfiança. Muita desconfiança. Já foram os políticos, já foi a mídia, já foram os militares. Hoje o Poder Judiciário está entre as instituições menos confiáveis. Justamente porque, não só isso, mas existem outras situações que não existiam no judiciário de antigamente, como corrupções, vendas de sentença, que eu fui acusado sem ter feito. Mas existem alguns casos que nós conhecemos. Existem alguns casos que eu não quero apontar o dedo, porque nem posso apontar o dedo, porque isso compete ao judiciário. Não compete a nós ficar enumerando quem é e quem não é corrupto. Cabe ao Poder Judiciário condenar em última instância, porque enquanto houver recurso, a pessoa é inocente, né? E nós estamos sendo condenados, Ricardo, no primeiro momento, quando a mídia coloca na primeira página, no Jornal Nacional, no Fantástico, como fizeram comigo aqui no Rio, que eu sou um vendedor de sentença. Já estou condenado, já fui condenado. O meu conterrâneo lá de Cajazeiras, que vê isso, fica envergonhado do seu conterrâneo. Mesmo que 2 anos depois o Supremo Tribunal Federal diga isso tudo era mentira, o veneno já foi espalhado, o veneno já está circulando, né? As penas do ganso, do travesseiro, já estão espalhadas no mundo todo. Então, o meu conterrâneo lá do interior de Cajazeiras, ele não vai ver a notícia do ministro Fachin, que disse que aquilo tudo era mentira, mas vai ver a notícia que o Globo colocou no Jornal Nacional, no Fantástico, né? Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eu nunca baixei a crista para eles.
nunca me fui subserviente ao Grupo Globo, como eles gostariam de ter e como eles têm no Poder Judiciário. Eles têm dentro do Poder Judiciário seus agentes próprios escolhidos, mas não comigo. Eu não tenho preço. O meu preço é a interpretação da Constituição e das leis. E, Ricardo, foi muito difícil eu chegar a esse patamar. E eu não me venderia por nada neste mundo para correr o risco de perder aquilo que eu consegui, que eu conquistei com meus méritos próprios de sertanejo paraibano de Cajazeiras. Meu querido desembargador Silvio Darlan, eu estava aqui pensando numa frase sua, porque esses que fizeram tanto mal não estão respondendo? Essa é uma pergunta fundamental para os fundamentos da democracia, para a existência do Poder Judiciário. Porque se isso não for levado até a última, né, é evidentemente que pessoas e pensamentos desse tipo continuarão a existir e, em determinados momentos da nossa história, serem predominantes, o que é a negação do Estado democrático de direito. Então, eu lhe pergunto, que justiça precisaremos construir, eu falo de reforma do judiciário, para superar as feridas dessa onda lavajatista, dessa situação toda de exposição, de condenação prévia, sabe, de interferência direta ou da utilização da mídia para condenar alguém, se sabe que não tem prova para condenar. Na essência, é se retirar a pessoa dos seus afazeres. É isso que... Então, que tipo de reforma é que o judiciário vai ter que se ver? Como é que o senhor pensa, né? Essa, eu vou chamar de próxima justiça, né? Para que o Estado democrático de direito seja efetivamente resgatado, e reconheço, tal qual o senhor falou, os esforços do Supremo Tribunal Federal, que são grandes no sentido de recompor uma base mínima, né, para que esse Estado de Direito sobreviva. Mas, na sua cabeça, como é que a justiça precisaria, para que se torne mais justa, né? Como é que ela precisaria ser depois desses episódios eu vou chamar dessa década recente? Eu acho que a gente não tem muito o que produzir. Nós temos é que efetivar. O nosso Congresso, ele é bastante eficiente na elaboração de leis. Tem leis boas e tem leis más. Por exemplo, não podemos continuar com um judiciário que investiga e julga o réu. É o que acontece na história do judiciário do Brasil, que é um escândalo para o judiciário mundial. Nenhum juiz da Europa entende como é que o juiz que investiga julga a mesma pessoa. Como é que o juiz que autoriza uma busca e apreensão na sua casa vai te julgar? Que isenção ele tem? Então, primeiro, o juizado de instrução que o ministro Fux suspendeu tem que ser efetivado. Um juiz faz a instrução, o outro juiz dá a sentença. É assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. Segundo, efetivar as audiências de custódia. As audiências de custódia estão na Carta da OEA há mais de 30 anos. O Brasil é signatário da Convenção do Pacto de San José da Costa Rica e tem que efetivar a audiência de custódia. A audiência de custódia é para reduzir a violência policial. Terceiro, o Ministério Público não pode ter uma polícia própria. O Ministério Público tem uma polícia própria chamada GAECO. É uma polícia fascista que trabalha para a acusação, que inventa fatos. O Ministério Público não pode ter, porque isto vai contra o devido processo legal e a paridade de armas.
para que o Ministério Público tenha uma polícia própria, o Estado tem que garantir ao advogado, ao defensor, o mesmo direito, uma polícia investigativa a serviço da defesa, paga pelo Estado. Senão não há paridade de armas, Ricardo. Você tem um GAECO, que é uma polícia fascista, que o Ministério Público, que trabalha pela acusação, que trabalha pela condenação, e você não tem os mesmos instrumentos a serviço da defesa. Que devido processo legal é esse? Que democracia é essa? Das duas, uma. Ou você coloca o Ministério Público para fazer o que a Constituição manda, que é fiscalizar a polícia, que eles não fazem. Fiscalizar a polícia, está em cima dos delegados, dos coronéis. Isso eles não fazem, isso dá trabalho, tem que sair do gabinete. Então eles preferem criar uma polícia de bolso, que é o GAECO. Porque com a polícia de bolso eles fazem o que eles querem. Eles mandam gravar quem eles querem, eles mandam investigar quem eles querem, eles mandam delatar quem eles querem, eles escolhem quem eles querem delatar. Então esse é o Ministério Público que a gente tem que fazer a reforma do Ministério Público. Outra coisa é também a reforma do Judiciário. Nós temos que colocar critérios de promoção, nós temos que dar um peso maior à antiguidade. Merecimento hoje, no Judiciário, é você ser amante de um desembargador que vai votar. Ora, existe no Judiciário uma prática que é vergonhosa. Você deve saber disso, você foi governador. Para você ser promovido, eu nunca fiz isso. Você tem que bater de porta em porta aos desembargadores votantes do órgão especial e dizer, olha, eu sou Ciro Darlan, eu fiz tantas sentenças. Sabe aquela sentença que o senhor me pediu para eu dar? Eu dei. Sabe? Esse é o merecimento. Esse é o merecimento do magistrado hoje no Brasil. Então tem que acabar, ou então colocar critérios objetivos. Quem deu mais sentença, quem tirou menos férias, quem teve menos falta, tem que ser objetivo. Porque se você for votar, porque esse é filho do meu amigo que é desembargador, esse é filho do advogado tal, esse é assistente jurídico da Rede Globo, é assim os critérios. Teve uma desembargadora do Quinto que disse que ela foi escolhida depois de uma caliente noite de amor com o Procurador-Geral de Justiça. Ela diz isso. Quer dizer, a toga foi trocada por uma noite de amor. Aqui em Vila Mimosa, onde as trabalhadoras de sexo trabalham, elas cobram muito menos para dar o mesmo prazer. Né? Mas esses critérios, Ricardo, eles têm que estar na lei, fixados na lei, estabelecidos na lei. E uma outra coisa que eu acho que é muito saudável é você colocar mandato nos tribunais superiores. O Tribunal Superior, o camarada é guinado, ele quer ter poder, o STJ, o STF, mas não pode ser ad eterno. O próximo anunciado ministro do Supremo ficará 37 anos no Supremo Tribunal Federal. 37 anos, isso é um engessamento. A sociedade muda, os costumes mudam. Você já imaginou uma cabeça 37 anos velha julgando essa sociedade? Isso é uma aberração. Por mais cultos, mais respeitosos que sejam os idosos, como foi o caso do ministro Marco Aurélio, que saiu aí deixando saudade, ele não pode ficar 37 anos. O outro, o Carlos, o ministro que entrou também desse último governo, Cássio com K, ele também vai ficar 40 anos lá dentro, quase 40 anos. Então isso é um engessamento. Tem que ficar 10 anos, escolhe, fica 10 anos, sai, entra outro, oxigena, muda. Né? Agora, isso depende do parlamento, isso depende de vocês aí, da política. Né?
Mas são algumas observações que poderiam melhorar a prestação jurisdicional. Outra coisa também é a única atividade que o magistrado pode ter é de professor. Mas tem muitos magistrados que são professores magistrados e não magistrados professores. Então, eles têm um hobby, que é o judiciário. A função principal dele é dar aula, escrever livros, fazer conferências, viajar. Então, isso tem que haver limite. Não pode, o camarada pode. Eu sempre coloquei prioridade na minha ação judicante. Eu sou pago para isso. Eu recebo do governo, do erário público, para ser magistrado. Se alguém me convidar para dar uma conferência, eu vou. Numa hora em que eu não tenha que estar no fórum, uma hora que eu não tenha que estar trabalhando, numa hora que não atrapalhe as minhas atividades. E outra coisa, eu não costumo cobrar nada. Eu fui aí na minha Cajazeiras querida fazer uma palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para os conselheiros tutelares. Fiz uma viagem longa e tive a honra de estar reunido aí com os conterrâneos e recebi uma alegria de estar junto com eles. Nunca cobrei nada em razão da função pública que eu exerço, porque eu já sou pago para isso. Já é uma decorrência. Mas são algumas das reflexões, né? Tem muita coisa a refletir. Você tem que ouvir, por exemplo, as camadas pobres da população que não sabem o que é o judiciário, não sabem qual é a função do judiciário, não sabem para que serve. Né? Tem até medo, né? Tem até medo, se o juiz se aproxima. Né? E é difícil um juiz estar presente nas comunidades. Eu costumo, já fui quase todas as favelas do Rio de Janeiro, do juiz da infância e juventude, eu fazia as audiências dentro das favelas. E isso é outro diferencial que incomoda, porque você faz aquilo que todos deveriam fazer e eles se sentem incomodados. Né? Eu fazia as audiências dentro das unidades prisionais dos adolescentes, das unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, eu sempre fiz. E eles acham perigoso. Eles acham que a realeza que investe a toga não permite que eles se misturem. Isso é um horror. Isso é um horror. Isso aí é a magistratura de costas. É como a Igreja Católica antigamente, que rezava a missa de costas para os fiéis. Hoje já reza a missa de frente, olhando nos olhos. Já quiseram inventar aqui, Ricardo, não sei se lá na Paraíba rolou isso também, um tal de juiz sem rosto. O juiz ia julgar os réus sem rosto, que era com medo do réu reconhecer o juiz e fazer uma retaliação. Para mim, juiz tem que ser sem medo. O juiz que tem que ter medo tem que botar o pijama e ir para casa. Perfeito. Desembargador Ciro Darlan, não tem como deixar de pedir a sua opinião sobre essa etapa de vida do nosso país, da nossa, eu vou chamar de democracia, apesar de que, para mim, nós só poderemos chamar um país democrático quando as questões sociais estiverem resolvidas, ou seja, quando os diferentes social e economicamente possam ter os mesmos acessos às oportunidades que a vida lhes concede a todo mundo. Para mim, isso é democracia, não apenas eleição. Mas, efetivamente, nos últimos anos, nós estamos percebendo, assistindo sucessivas, reiteradas ameaças do atual presidente Bolsonaro, não apenas ao processo eleitoral, mas também à própria democracia. Não tem um dia que uma pérola não saia do cercadinho, não saia de algum tipo de declaração. Como é que o senhor, que é um homem da lei, né, quer dizer, que é uma pessoa do judiciário, da justiça, como é que o senhor observa toda essa ópera, né, um tanto desvirtuada, que está sendo construída em nosso país a partir do comando
do senhor Bolsonaro na presidência da República? Nós corremos risco, mas nós temos as instituições fundamentais funcionando. Este é o papel do Ministério Público. Isso talvez seja uma outra mudança. Veja, o presidente da República escolheu o procurador-geral da República do seu bolso, da sua turma. E o procurador-geral da República está fazendo o papel de serviçal do presidente. Ele não está fazendo o papel da sua função pública. Tanto assim que já houve uma reação de subprocuradores que subscreveram um manifesto para que o procurador cumpra a sua função pública para a qual foi escolhido. Então, mais uma vez, nós estamos dependendo de uma instituição fundamental para a democracia, que é o Ministério Público. O Ministério Público é fundamental. Veja, por nada, por muito menos do que isso, uma pedalada, a presidenta eleita pela população foi guindada por uma pedalada fiscal, que é a coisa mais comum na casa de todo trabalhador. Você separa no seu orçamento determinada percentual para a educação, no dia que faltar comida, você tira o dinheiro da educação e vai comprar comida. Isso eles chamaram de pedalada. Isso foi o que a presidenta fez. Por causa disso, que não é nada, se você comparar com tudo que já fez esse atual presidente, ela foi guindada. Por quê? Porque o Congresso quis. Porque os deputados quiseram. Porque tinha lá o Centrão liderando essa rebelião parlamentar, que foi acompanhada pelo Ministério Público e pelo Judiciário e pela mídia, incentivada pela mídia. Não acho que o atual presidente tenha ambiente para usar os seus milicianos num golpe, não acho. Acho que o ambiente midiático dele é muito baixo, ele tem uma baixa aceitação na mídia, até porque ele agride muito a mídia. Isso é retrato da sua falta de educação. Ele tem um poder relativo dentro do Congresso, que ele comprou, né, que ele pagou através de verbas aí, que é público e notório. E tem também um poder que ele está construindo dentro do Judiciário, nas escolhas que vão surgindo por aí. E tem o Ministério Público e a Polícia Federal na mão. Mas essas são instituições do Estado, não são instituições do governo. Mais cedo ou mais tarde, essas instituições vão ter que se dar conta do seu papel constitucional e do compromisso que tem com a Constituição. Então, certamente, eles vão ter que descer desse barco golpista. Vão ter que descer. Infelizmente, o nosso povo não tem uma característica de se organizar para exigir seus direitos, como tem os hermanos argentinos, né? Como estão fazendo os hermanos colombianos, como fizeram os chilenos, né? Eles não têm, né? Mas nós que somos tão adversários do campo dos hermanos, né, e que até mesmo neste campo futebolístico estamos perdendo para eles, a última derrota para a Argentina demonstra isso, como estamos perdendo no campo político. A política da Argentina já é uma política de maior independência e soberania. Esperamos que esses bons exemplos que saem lá das calles de Buenos Aires cheguem às ruas do Brasil. E tudo que a gente precisa é de uma mobilização popular. Porque assim como foi o povo que colocou esse governo lá, isso é inquestionável, né? Embora eles vivam dizendo que houve fraude, nunca vi alguém ganhar a eleição e dizer que houve fraude. Mas eles são tão loucos que eles dizem que a eleição que eles ganharam foi fraudulenta. Mas o povo escolheu. Bem ou mal, o povo escolheu. Então, só o povo tem força para retirá-los.
seja através de uma mobilização pública, seja através das eleições. Eu, pessoalmente, Ricardo, eu sou contra o impeachment. Eu sou contra toda forma de impeachment. Eu fui contra o impeachment do presidente Collor, porque eu sou a favor da autonomia do povo. Na democracia, a última palavra é o povo. O povo escolhe, sabe que vai ser por 4 anos. Escolheu mal, tem que pagar por esses 4 anos. É o castigo que o povo escolhe por escolher mal. Recebe por escolher mal. No caso do Collor, houve uma grande mobilização popular. Então, o povo já se manifestou, né? No caso da presidente Dilma, não houve essa mobilização popular, ou pelo menos o país estava dividido, né? Mas não houve uma predominância. Houve, sim, um golpe parlamentar, midiático e judiciário. Mas eu tenho fé que mesmo esse presidente chegando até o final, nós vamos ver uma luz no fim do túnel. Porque a história da humanidade ela é feita de alternâncias, né? Nós tivemos regimes autoritários, tivemos o regime nazista horroroso da Alemanha, e hoje nós temos uma Alemanha resplandecente, uma Alemanha gloriosa, uma Alemanha rica. Então, o sol haverá de brilhar mais uma vez no solo brasileiro. É só termos paciência. Pois bem, mas nós vamos ter que encerrar. Estamos chegando ao fim dessa conversa extremamente corajosa, direta. Eu gostei muito. Mas eu queria lhe perguntar rapidamente, uma última questão, que Brasil, né, no seu pensamento, é que nós podemos esperar a partir de 2023 com a posse de um novo governo? Que tipo de ações elas são indispensáveis para, digamos assim, curar as feridas de um tempo tão difícil, tão doído, né, tão diferenciado e tão violento como foram esses últimos anos que o nosso país, que o nosso povo, na verdade, vivenciou? Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil porque nós estamos em tempos de terra arrasada. O mundo todo também está em tempo de terra arrasada, com essa pandemia sanitária que o mundo todo sofreu. A Europa está enfraquecida, a Ásia está enfraquecida, Cuba está sofrendo com isso, o próprio Estados Unidos perdeu muitas vidas, né? Então, nós vamos demorar um pouco a curar o nosso luto familiar, o nosso luto humanitário e o nosso luto financeiro, porque com isso também muitas empresas enfraqueceram e muitas morreram. Muitas pessoas jurídicas morreram da pandemia. O desemprego aumentou, né? A desinformação aumentou, porque nós estamos conversando agora só via internet. Nós não estamos tete a tete. E uma coisa é eu inventar um monte de mentira aqui, olhando para a telinha, outra coisa é eu olhar para os seus olhos e falar mentira, é bem diferente. Nós temos que nos abraçar, nós temos que nos encontrar, nós temos que tomar chopp juntos, nós temos que namorar, nós temos que voltar, nós temos que fazer um grande carnaval da cura, no Brasil inteiro, um São João da cura, aí no Nordeste, né? E temos que replantar um país novo. E esse país novo ele tem que ser um país de solidariedade, de amistosidade, de respeito mútuo, né? Respeito, inclusive, às ideologias diferenciadas. Nós que sofremos tanto com esse nazismo, não podemos levar ódio no nosso coração quando a história virar. Nós não podemos querer vingança desses nazistas que saíram do armário, que eu nunca imaginei que fossem tantos saíram do armário. Nós temos que abraçá-los, temos que convencê-los, temos que integrá-los à família brasileira. E mais do que isso, para encerrar a minha manifestação, nós temos que ter uma bandeira. Para começar a construir o país, tem que começar da semente.
investimento maciço nos direitos da criança e do adolescente. Porque depois desse castigo que nós recebemos, dessa pandemia, de tantas mortes, de tanto luto, só construiremos uma nova sociedade com investimento maciço em crianças e adolescentes. Todas as crianças da escola, todas as crianças bem alimentadas, todas as crianças respeitadas, seja a minha, seja a sua, seja a do pedreiro, seja a criança de rua. Nós temos que voltar a construir essa nação como se ela fosse uma criança renascendo. Só assim a gente vai ter a possibilidade de plantar novas palmeiras no nosso país tupiniquim, né? E eu espero que os novos governos que virão, que eles venham com essa intenção de investir no povo pobre, de fechar as prisões, de reduzir o ódio, de reduzir a forma como sentenciamos contra o nosso próximo. Ninguém está aqui defendendo a criminalidade. A gente está defendendo a convivência com os cidadãos que não tiveram oportunidade de educação. O processo do sistema penitenciário chama-se reeducativo. Como reeducativo se não tiveram educação? Isso é uma falsidade. Uma falsidade. A gente não pode reeducar quem nunca teve acesso à educação. Então, temos que colocar a educação, inclusive, dentro das prisões, obrigatoriamente. Sabe qual é a pena que o juiz tem que dar? Você vai ficar 10 anos na cadeia, você tem que sair dali pronto para prestar o vestibular. Você tem que sair dali pronto para entrar numa faculdade. Você tem que sair dali pronto para montar a sua empresa e ter autonomia e trabalhar e sair da criminalidade. Isso que o Brasil tem que investir. O bandido tem que se transformar, tem que ser transformado num cidadão com direitos. E quando a justiça condena uma pessoa, condena a privação de liberdade. No Brasil, não. No Brasil é privação da liberdade, da dignidade, do respeito, da humanidade. Tudo isso é retirado quando o juiz prolata uma sentença condenatória. Vamos mudar isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Meu caro desembargador Ciro Darlan, eu quero agradecer-lhe profundamente por esta conversa encorajadora. Né? O Brasil precisaria ouvir sabe, muitas dessas coisas que o senhor aqui expressou. Nós precisamos disso, nós precisamos de olhar para frente, nós precisamos de superar essa quadra tão mal justificada, tão mal implantada em nosso país, que gerou tantas feridas, tantos ódios, tantas perseguições, né? E eu quero agradecer-lhe em nome da TV GGN, né, e em meu nome particular, porque eu tenho uma admiração muito grande pela sua trajetória, né? Ao longo de todos esses anos, eu sempre acompanhei. Nós temos um amigo em comum chamado Rivelino Martins, que ele sempre me... Grande vereador, grande vereador. Pois bem, filho do Borracha. Filho do Borracha. Exatamente. O Rivelino é lá de Cajazeiras, ele me situa sempre sobre toda a sua caminhada. É um grande companheiro, né? Mas eu quero agradecer por essa aula verdadeiramente cívica, solidária, fraterna, que suas palavras aqui motivaram e motivam a todos nós. Um forte abraço, muito obrigado, muito boa noite e até a próxima quinta-feira com outro Pense Brasil Nordeste. Muito obrigado.